que é, no geral, um relacionamento tóxico? Eu acho que o próprio nome, ele traduz muito isso, né? Tóxico. Tóxico é aquilo que não faz bem. É aquilo que, ao ser ingerido ou tocado, causa em nós algumas reações adversas que nos faz mal, né? Então, a toxicidade, ele é isso. O que é tóxico? É aquilo que não foi feito para estar ali, naquele momento, para você, né? E tem uma característica do relacionamento tóxico que geralmente as pessoas só sabem que estavam no relacionamento quando elas terminam. Exatamente. E fora que depois que termina vem um monte de gente, ainda bem que você terminou. Eu avisei, ainda bem, não queria falar nada, mas Ai, e aí? é muito difícil, né? Então, como que a gente identifica? Primeiro que não se trata só de uma relação homem-mulher. Sim, estava pensando nisso. Né? Você pode ter uma amizade tóxica, infelizmente, pais tóxicos. Olha. Né? Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. É mesmo. Mas, principalmente, o relacionamento tóxico, ele traz a sensação, algumas sensações. A primeira é o seguinte, parece que você está devendo sempre para alguém ou para alguma coisa. Né? E ele cerceia a nossa liberdade. Eu deixo de ser eu ao lado dessa pessoa. Então, chega um amigo aqui, eu brinco, eu falo aquilo que eu penso, ou aquilo que eu me sinto à vontade em falar, e na hora que chega uma outra pessoa, que pode ser o pai, a mãe, o marido, o filho, até o filho, amigo, amiga, parece que eu tenho que pensar nas palavras, eu tenho que pensar em como eu me visto, como eu ando, como eu sento, como eu olho, e não se trata aqui de ciúme, se trata de uma espécie parece que eu estou sendo vigiado, e eu me sinto, sem perceber, sendo alguém que não sou eu. Então, esse é o cerne do relacionamento tóxico. Então, eu deixo de fazer coisas que eu gosto, eu deixo de ir a lugares que eu gosto, eu deixo de ter amizades com pessoas que eu gosto, eu começo a me despersonificar. Eu começo a ter uma outra identidade que não a minha. Isso traz uma sensação de sufocamento, de angústia. Né? E o relacionamento tóxico, não há o que você faça, a culpa sempre é sua. Né? Então é você que não falou direito, é você que fez errado, sempre, e a gente se sente culpado realmente. Fui eu. Uma outra característica do relacionamento tóxico é o seguinte, a pessoa que está do seu lado faz questão de potencializar as suas limitações. E os seus ganhos e as suas conquistas ficam diminuídos, né? Ficam diminuídos. Eu consegui um emprego novo e parece que é um balde de água fria, mas não é longe da sua casa? Nossa, mas vai sair de casa 1 hora antes? Né? Mas será que lá é tão bom assim? Então, a gente começa a repensar as nossas conquistas. Isso atinge a nossa autoestima, isso atinge a nossa identidade, isso atinge as nossas motivações. E aí eu começo a me isolar porque eu não sou tão bom assim. Então, por conta de um relacionamento tóxico, eu me isolo de outras relações. É contaminante. É contaminante. Gente. É contaminante. E a pessoa que é tóxica? Boa. Porque agora me veio isso. Excelente pergunta. A gente sempre olha para o lado de cá, né? Às vezes a pessoa é tóxica e nem sabe o que é. E o que a torna tóxica? Olha, insegurança, medo e às vezes se sentir diminuído. A outra pessoa, a luz é tão forte que do lado dela eu me sinto tão apagado que eu preciso de alguma forma me sobressair e sobreviver. Né? Então são pessoas geralmente inseguras, invejosas, são pessoas geralmente que têm uma autoestima muito questionável e em algumas pessoas a gente encontra até traços de personalidade, alguns transtornos de personalidade. São pessoas que não é o que deveriam, precisam de uma terapia, não? É fundamental. E terapia de acompanhamento quase que a vida inteira. Porque a gente, enquanto terapeuta, vai balizar esses comportamentos inadequados e vai fazer ele entender que esse tipo de comportamento só afasta e não aproxima. Quando você mostra para um paciente
tóxico, né? Paciente tóxico. Sim, Que entendi. você está mostrando para ele o que ele está fazendo de inadequado, não vou falar nem certo nem errado. Como que é a reação? Geralmente é de resistência. No primeiro momento, não, imagina, eu não faço isso. Eu amo essa pessoa, essa aqui é a melhor amiga. É aquela situação que de repente você comenta, puxa, tão chato quando você fala assim. Eu não Imagina, falo assim. É, Dá vontade Só de ter um que gravador dá ali, vontade de ter né? um gravador. Mas eu costumo mostrar fatos. Olha como foi a reação da pessoa. E isso é uma resposta do seu comportamento, né? E no primeiro momento ela é resistente e depois é aceitação. E aí que a gente começa a diminuir a toxicidade dessa pessoa, né? Então, eu quero essa pessoa para mim, por uma insegurança minha, e quando eu mostro para essa pessoa, olha, você vai ganhar mais essa pessoa dando a ela liberdade, e quando ela entende isso, começa a virar a chave. Começa a virar a chave. Quando vira a chave, é uma chave que vira e meio que acerta todas as outras? Quase sempre acontece dessa forma. É como se fosse uma raiz, Exatamente. que aí quando você puxa, você pega todas as outras. E atrás, isso aqui também é assunto para outros programas, mas atrás dessa pessoa tóxica tem uma criança ferida. Sempre. Tem uma criança negligenciada, tem uma criança humilhada, tem uma criança que não se sentiu pertencente e agora ela precisa mostrar para o mundo que tudo é dela, para não sofrer de novo. Que não é pertencente, olha que forte. Pertencente àquele lugar, àquelas pessoas, àquela família, àquela comunidade. Então, pessoas infelizes, elas têm uma tendência de fazer ambiente infelizes. A felicidade dela é essa, né? Por isso que Santa Teresinha fala, algumas pessoas, elas merecem ser amadas, outras precisam. Ai, que lindo! Então, o olhar misericordioso para quem é tóxico, a gente precisa ter. Porque se ela se comporta desse jeito, alguma razão tem. Então, eu consigo olhar para os dois lados da moeda, né? Aquela que sofre e é vítima disso, e aquela que é vítima dela mesma. Então, quando a gente olha uma pessoa que é tóxica e só olha o comportamento, a ponta do iceberg, como você gosta de dizer, a gente não ama o ser humano, né? A gente, então, corrige o comportamento e é o comportamento que precisa ser mudado, mas é o ser humano que precisa ser amado. A tal terapia comportamental. A gente tem várias teorias aqui que podem ser Mas eu acho que é que nem o paciente quando chega com dor e inflamado e pede, eu preciso de um outro remédio, de um outro analgésico, de um anti-inflamatório melhor, que esse não está funcionando. Aí a gente explica, escuta, você está assim porque você está sentada em cima de 2 taxinhas. Perfeito. Vai adiantar aumentar a dose, mudar o remédio? Tem que tirar a causa.